Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Café com Rive. E nesse vídeo aqui a gente vai falar de snapping. E sim, pode ser que as coisas estejam meio diferentes aqui nesse vídeo em comparação com o anterior e ao próximo vídeo, mas isso é porque eu, tontão aqui, esqueci de gravar algumas aulas, então eu tô voltando atrás e preenchendo alguns buracos. Então você vai ver o Léo do futuro em alguns momentos, depois você vai voltar pro Léo do passado, mas tá tudo sob controle. Eu tô tentando organizar esse conteúdo da melhor forma aqui pra você, então pode ser que algumas coisas do tipo aconteçam. E como isso aqui tá sendo feito de uma forma super caseira, isso aqui vai ser super normal. Bom, vamos parar de falar disso e vamos falar sobre snapping. Como eu disse, snapping é uma feature que tem aqui dentro do editor do Rive que te ajuda a alinhar os objetos de uma forma melhor, né? Então, a maneira mais fácil de você ver isso em ação, eu tenho um quadrado aqui no meio do meu artboard. Você vai reparar que se eu mover esse quadrado para cá ou para lá, né? Conforme eu vou movendo ele para os cantos, a gente vê umas linhas vermelhas sendo desenhadas. E essas linhas vermelhas são exatamente as guias inteligentes, acho que a gente pode chamar assim, da função de snapping. Snap, de inglês, funciona encaixar, né? Grudar, quase como um magnetismo, assim. Você vai reparar que conforme você mexe, é exatamente isso. Parece que o editor, ele meio que trava ali o elemento que você está arrastando, a propriedade que você está mexendo, e ele te ajuda a achar os cantinhos, né? Onde os pixels se tocam de uma forma melhor. Isso não funciona só na posição, né? Se eu mexer na escala aqui, você vai ver que também, ó, conforme eu mexo o tamanho desse quadrado, ele vai meio que travando nos cantinhos. Isso aqui também funciona entre outros elementos, né? Se eu der um Ctrl D aqui nesse quadrado para duplicar ele e mover, você vai ver que agora não só ele dá snap em relação às margens do artboard, mas também às margens dos outros elementos. Então, nos cantinhos, no centro, e isso ajuda a gente a posicionar o elemento exatamente onde a gente quer e ser bem preciso com o nosso posicionamento. Pode ser que em alguns momentos você queira desligar essa função de snapping, porque vai que ela está mais atrapalhando do que ajudando quando você está tentando colocar um objeto ali numa posição exata, né, que você quer. Então, para você desabilitar isso aqui, a gente vai no menu de visualização, por isso que minha cabecinha está um pouco mais para o lado aqui agora, e aqui você vai ver que a gente tem duas opções, né? A gente tem snapping e a gente tem snap to pixel, e essas duas funções elas têm, funções diferentes. Eu vou te mostrar agora para que cada uma delas serve. Então, primeiro, se você desligar o snapping, você vai notar que agora, conforme eu mexo esse quadrado aqui, ele não gruda em nada. Eu posso mover ele livremente por aí e colocar ele exatamente onde eu quero, sem a influência das guias inteligentes. E antes da gente falar do Snap to Pixel, deixa eu ligar o snapping de volta, porque tem uma outra forma de você desabilitar temporariamente, e é por meio do atalho Ctrl ou Command no Mac. Então, se eu estiver arrastando, você vai ver que está ligado o snapping, mas a partir do momento que eu seguro o Ctrl ou Command, ele desliga temporariamente. E essa é uma forma muito mais eficiente, né? Porque se você quiser ligar de volta, você não precisa abrir o menuzinho. Você pode só soltar o Ctrl ou Command e aí ele volta a funcionar. Já o Snap to Pixel funciona um pouco diferente. Na verdade, ele não está dando um snap em relação a outros elementos, mas sim em relação ao grid, né, de pixels que tem, né? Apesar de ser vetorial, sempre tem um grid de pixels ali que a gente está manipulando. E para eu te mostrar o que está acontecendo aqui, eu vou dar um zoom bem pertinho aqui até aparecer esse grid. Você vê que o editor já vai mostrar o grid a partir do momento que você está perto o suficiente. E com o Snap to Pixel ligado, você vai notar que conforme eu arrasto esse quadrado aqui, ele vai meio que se deslocando, né, meio pixel de cada vez. Então, se eu for só para a esquerda aqui agora, por exemplo, você vai notar, ó, ele vai meio pixel, meio pixel, meio pixel, meio pixel. E aí, se eu desabilitar o Snap to Pixel, você vai notar que agora, conforme eu clico e arrasto, eu tenho um movimento bem mais suave e eu consigo ser bem mais exato, né, onde eu quero posicionar o meu elemento. E pode ser que em alguns momentos o Snap to Pixel te ajude, pode ser que em alguns momentos ele te atrapalhe, então só tenha isso em mente que aqui você consegue controlar como esse comportamento funciona. Esse aqui é o básico do básico sobre snapping, então. Eu te vejo no próximo vídeo que a gente vai falar de artboard. Não esquece de deixar o like aqui para marcar esse vídeo como visto, enquanto contribui com o meu projetinho aqui, né? Te vejo no próximo. Valeu!